Olá, bora começar a nossa live do meio-dia. Eu sei que hoje é feriado, mas a gente vai fazer live do meio-dia sim, porque a gente tá fazendo assim, ó, toda terça e quinta, sentando aqui com você na hora do seu almoço para bater um papo sobre a área clínica, sobre a área magistral e principalmente para você entender tudo que rola nesse universo da personalização de produtos magistrais, da personalização de medicamentos e suplementos que você pode oferecer para o seu paciente. Então, para nos acompanhar aqui, eu vou chamar o Renan, que é meu sócio, e deixa eu ver se ele já está aqui. Bem especial. O Renan já me contou o tema de hoje e ele tem tudo a ver com o fato de hoje ser feriado. Vamos ver se ele consegue aceitar aqui, que não salvou. Alô, Aê, maravilha. aí estamos Aí, online ao vivo. É isso. Vou ajeitar o é celular aqui. isso. Boa, maravilha. Bom dia para quem acordou agora há pouco. Boa Bom tarde para quem já está dia. almoçando. Uhum. É isso. Muito bom, então. Vamos seguindo para mais uma live do meio-dia, com temas que eu planejei aqui, baseado no que muitos, não só alunos nossos, né, têm de dúvidas comuns, mas também como o público que nos segue, né? Então, Fran, o tema de hoje eu pensei, visto que nós estamos em junho, e junho temos o quê? Festa junina, evento com muita comilança, com muitas bebidas e comidas e tal. Eu não sei se só o Renan caiu ou se eu caí também. E aí, será que eu caí também? Eu não caí, diz o Edgar. Obrigada, Edgar. Alô, Aí, voltou. Acho que só você que caiu. Tinha só eu ficado caí. muda aqui. Deixa eu vir aqui. Maravilha. Então, voltando, o tema da nossa live de hoje é o tema voltado para a festa junina, né? Então, todas as comilanças que ela traz. E aí a gente pode pegar e ter uma. O que eu quero saber é quais são os seus protocolos, o que que você gostaria de indicar também, de ajudar o profissional da saúde e quer ajudar o seu paciente, como que ele pode, com relação a dicas de o que que ele pode usar, o que ele pode usar tanto para se prevenir, né, para quem não quer comer muito, como para quem abusou e quer correr atrás desse prejuízo aí. E a partir disso, falando sobre sintomas e tal, a gente pode ramificar para outras áreas também. Tá. Então, baseado Bom, no que eu expliquei, como que Renan, você poderia startar esse tema? tá. Deixa eu só te falar antes. A tua imagem continua travando bastante aqui pra mim, tá? Então, não sei se você quer tirar do Wi-Fi por aí. Eu já tirei do Wi-Fi, que eu acho que a live flui melhor. Essa pergunta que o Renan fez, então, gente, ele puxou o assunto festa junina, que é um assunto que eu acho que o Brasil inteiro deve estar falando, né? O pessoal do Sul um pouquinho menos, mas, cara, Nordeste, o pessoal que realmente curte lá o forró, que curte essas tradições, tá realmente dançando e curtindo festa junina atrás de festa junina. E é um evento que geralmente é muito grande, movimenta muito a cidade, movimenta muitas pessoas. E é o quê? Regado a comida, bebida e muita bagunça. E, gente, fazer bagunça é saudável, né? Então eu não tô aqui para falar que não é saudável. Eu sou uma pessoa que adoro sair, que adoro me divertir. E eu acho que falar sobre festas, principalmente num país tão festivo quanto o nosso, é assunto em saúde, sim. E aí eu te trago uma frase que acho que eu elaborei essa frase
há mais ou menos uns 4 anos na minha cabeça, durante um atendimento clínico, a seguinte frase: todo ano tem Natal. E nessa frase eu pensei, muitas vezes a gente esquece, como profissionais da saúde, que além do processo de saúde das pessoas, hábitos, né, desenvolvimento principalmente de um novo hábito, rotinas, não ser algo tão linear quanto a gente gostaria, né? A gente esquece que já existem eventos previstos no calendário todo ano. Então, todo ano tem Natal, todo ano tem festa junina, todo ano tem um monte de datas comemorativas, Páscoa, que leva a gente a simplesmente sair da rotina. E, sendo muito sincera, Renan, como profissional da saúde, eu não acho que a gente deveria colocar o paciente dentro de uma bolha. Eu acho que a gente tem que, sim, apoiar esse tipo de festividade, porque ela alimenta um outro lugar nosso, que é o emocional, que também é muito importante, tá? Estar no social, conversar, brincar com as pessoas, se divertir, ainda mais essas festas, como a festa junina, que tem ainda as brincadeiras clássicas, né? Que são tão divertidas para quem gosta de se jogar na proposta, no personagem, numa fantasia. Então é muita coisa legal. E eu quero aproveitar para falar um negócio para vocês. Esse ano, na Consulfarma, que é o congresso de farmácia magistral que mais tem visualização no nosso país, é um congresso gigantesco, acontece aqui em São Paulo, no Ayambi. Um dos cursos que eu vou dar 3 cursos na Consulfarma esse ano. Um dos cursos que eu vou dar, que vai ser junto com o Samir Tanuri, que é outro farmacêutico, a gente vai falar sobre formulações in e out, né? Para quem não entende a linguagem, in, vou tomar, vai ter ingestão, out, vou aplicar sobre a minha pele. Claro, dá para eu esticar essa explicação, mas eu acho que por aqui basta. In e out para eventos sazonais. Então, a gente vai abordar tópico por tópico e a gente separou dias muito legais, festividades, detalhes, assim, inclusive alguns não tão tradicionais, que podem ajudar você a abordar um assunto ou outro com o teu paciente. Então, eu acredito, Renan, que olhar para o calendário e entender o que vai acontecer na vida do paciente é muito importante. E aí você descobre isso como? Então tá bom, festa junina, eu vou sair fazendo prescrições que tenham a ver com festa junina. Que loucura é essa? Não é exatamente por aí. Mas é você entender que tá chegando perto de uma época que se o teu paciente, N igual a 1, aquele paciente lá, que tá na tua frente agora, se o teu paciente tem esse perfil de curtir os eventos, pode ser que você precise de uma adaptação no tratamento. Ou uma previsão daquele, eu vou chamar de estrago. Daquele estrago. Por que eu vou chamar de estrago? Porque assim, gente, eu acho que eu já falei outras vezes aqui para vocês, mas eu acho que é uma analogia que ela traz muita clareza para o profissional e para o paciente. Inclusive, eu convido você a utilizar essa analogia com o teu paciente. Olha só, andar de moto tem seus riscos, né? Se eu me exponho todo santo dia de moto, eu aumento os meus riscos. Então, eu não estou falando de andar de moto todos os dias. Se eu ando de moto com um bom capacete, eu fiz o quê? Gestão do meu risco, né? Porque o risco em si do acidente eu não diminuí, mas eu diminuí o risco de eu me machucar. Então, por que eu entrei no assunto moto e capacete, exposição, tempo de exposição, quantidade de vezes na semana que você anda de moto? Porque, gente, na nossa vida prática, a gente vai fazer coisas que não são tão alinhadas com o nosso propósito em saúde. Vamos sim. E se engana quem diz que não, a não ser que a pessoa tenha uma linha de raciocínio de um atleta e aquilo ali faça parte do estilo de vida e do trabalho. É outra história. Para quem não está agindo em físico de alta performance, a gente tem essa oscilação. E tendo essa oscilação, eu posso pôr meus capacetes.
O que que são os capacetes? Fitoquímicos, são produtos e suplementos que vão ajustar e ajudar você a se machucar menos a partir dessas ações, dessas atitudes. E claro, qual que é a tua responsabilidade? Se expor menos, né? É aquela coisa assim, nossa, mas você não tava de dieta, tô vendo você comer esse hambúrguer. Sim, eu ia comer 3, eu tô comendo só um. Isso já é um tipo de redução de exposição. Ah, você não tava de dieta? Tô. Então tá, tô comendo só um. E além de comer esse um, eu optei por. Aí tu vai colocar, comer uma salada antes. Ó, esse é o capacete. Eu optei por tomar essa cápsula aqui que tem espirulina, eu posso falar de ativos aqui nessa live que eu acho que vai trazer bastante clareza. Que vai ter uma espirulina, que vai ter uma cúrcuma, que vai ter alguns antioxidantes que vão completar aquele momento. Ou até mesmo fibra, né? Ah, coloquei uma cápsula de fibra. É um macetinho para quem anda pulando. Não é para usar isso para sempre. Mas, eventualmente, né? Para quem anda pulando a salada. Né? Tipo, no inverno eu como muito pouca salada. Sachê de fibra. Faz lá. Dilui essa fibra, né? Dilui não, né? Mas mistura em água, porque ela nem dilui quimicamente falando. E toma, vai ajudar a criar toda essa organização para você receber o alimento e gerar saciedade e reduzir pico de glicemia, entre vários outros benefícios, como aumento da produção de butirato. Então, Renan, acho que a bagunça é essa, ó. É o profissional de saúde prestar atenção que existem eventos na vida do paciente. E ele saber colocar isso dentro da estratégia do paciente é aonde vai estar o sucesso. Porque o paciente vai levar aquele tombinho, né? Vai dar aquela relaxada no tratamento, mas ele vai saber o que fazer. Faz sentido? Não, total. E aí a ideia também aqui é a gente conseguir trazer clareza, tanto para quem quer melhorar os seus capacetes, para que não tenha tantas consequências ruins, como para quem já meio que se acidentou, o que a gente pode fazer para cuidar dos ferimentos desse acidente. Tá. Né? Então, é claro que o ideal seria essa prevenção, mas às vezes um paciente chega e fala assim, cara, putz, abusei e tal, o que eu posso fazer agora? Então, a gente pode partir para essas duas vertentes. E, sendo assim, quais são, e aqui a gente pode aprofundar, os principais sintomas que as pessoas podem sentir, né, seja porque comeu muito carboidrato simples, porque muita gordura, porque muito álcool. Então, o que você conseguiria listar? E depois, se der tempo, a gente pode pensar em algumas prescrições aí para fazer para amenizar isso aí e também depois falar sobre a prevenção. Legal. Acho que os principais sintomas, todo mundo já sentiu depois de uma bela bagunça, né? A dor de cabeça é muito relatada e ela também, eu já vou fazer alguns paralelos. Essa dor de cabeça está muito ligada à desidratação, nesse caso, né? Porque é muito comum que depois de uma festa, depois de um evento desses, né? Foi lá, dançou quadrilha, festa junina, fez 1000 coisas naquela noite, bebeu e se hidratou pouco, tanto durante quanto naquele período que às vezes quem dorme depois de um grande evento desse acaba dormindo mais de 8 horas, muitas vezes, né? Então tá desidratado mesmo. E é água que precisa ser tomada. Aí a gente já entra numa coisa que eu chamo de suplemento gratuito do universo. Hidratação é a tua parte. Não tem em cápsula ainda, tá? Ai, mas e a ceramida? Não. Tô falando de água. Tomar água. Não tô falando de lipídio na pele, tá? Então, essa é uma dos principais sintomas, ó. O Gui já tá se identificando, só Jesus. Outro, dor de estômago, enjoo, desconfortos, né? Náusea, desconfortos do estômago. A dor, ela tá um pouquinho mais relacionada quando o paciente acabou comendo alguma coisa que ele não consegue digerir muito bem. Às vezes o paciente tem uma intolerância à lactose, foi lá e comeu o quê? Canjica, amo de paixão e sou intolerante, tá? Então não é fácil para o intolerante essas épocas festivas, tá, gente? Tem opção? Tem. Dá para fazer uma versão que é enzimada e reduz esse desconforto?
ou então tomar a enzima, né, lactase, para esse tipo de dia, para esse tipo de época, dá, né? Então, essa dor de estômago, esse desconforto no estômago e também indo para o intestino já na mesma sequência ali, dor, distensão abdominal, muitas vezes uma escala de Bristol escala de Bristol para quem não está familiarizado, é uma escala que a gente usa para falar do formato e tipo das fezes, como ela está naquele momento, né? Então, sendo aquelas fezes de bolinha, fezes de cocô de cabritinho, do tipo 1, e as fezes líquidas, muito pastosas, diarreia, tipo 7. Então, é muito comum que depois de comer um monte de açúcar, beber bastante, muitas vezes as pessoas relatam isso. Toda vez que eu bebo, eu tenho uma diarreia. Então, desce, vai esse Bristol lá para 7, né? E também ao contrário, porque o nosso corpo, cada um é de um jeito e vai responder de uma maneira. Quando ao contrário, por exemplo, o paciente comeu muito mais carboidrato do que ele está acostumado a comer, comeu muito mais fibra, porque aí, sei lá, entrou alimentos mais indigestos. Como a gente está falando de festa junina, um exemplo com fibra e alimento mais indigesto, milho verde, que é maravilhoso e que é super saudável. Não se você colocar 5 colheres de margarina no teu milho. Lembrando que existe isso também. E aí faz parte da estratégia, né? Ah, eu vou comer milho. Pô, show! Milhinho cozido, maravilhoso. O que eu preciso fazer? Esquecer a margarina ou colocar bem pouquinho, já que eu tô com muita vontade. Se conseguir ser manteiga, melhor ainda. E uma estratégia que é suplemento gratuito do universo. O que você tem na sua boca que te ajuda a digerir? Dente, triturar esse alimento. Mastigar esse alimento. E sabe qual que é o problema da festa, Renan? Vamos supor que você está comendo um milho verde conversando aqui comigo, tá? A gente está numa festa aqui e tu está comendo lá milho verde. Porque você está comendo milho verde, olhando para o pessoal, lembrando de alguma coisa, me contando um pedaço, escutando o que eu tô falando, tomando um quentão. É uma confusão que você não tá no teu estado de presença. E aí você esquece. Você travou? Você tá aí? Vamos ver se travou. Vou continuar essa linha de raciocínio, porque eu acho que só você travou. Então, dá. E aí você esquece de... Boa. Você esquece de comer com consciência. Beber com consciência, comer com consciência. É muito importante. Primeiro, que quem come com consciência ou bebe com consciência sente mais prazer naquele alimento. Porque você percebe, presta atenção na tua papila gustativa, na sensação, na textura daquele alimento. Você também presta atenção numa coisa muito importante. Tá no ponto de engolir ou não? Eu duvido que, até nós aqui, ó, a gente tá, né, entre profissionais da saúde. Eu duvido que algumas vezes, ou várias, dependendo de que estado de presença você anda, e você não você está nesse estado de presença, você pode construir outros estados de presença. Eu duvido que às vezes você não engula e fica tipo, nossa, nem era pra eu ter engolido ainda. Porque tá com muita fome, porque não tá atento, porque tá mexendo no celular. Imagina, então, no meio de uma festa, sob efeito de álcool. Come como? De qualquer jeito. Ai, alguém falou de milho com manteiga de garrafa aqui, ó, maravilhoso. Amo, gente, sabe? Eu acho que a gente... Olha, eu tô salivando. Eu acho que a gente não tá pra julgar o paciente. A gente tá pra ensinar o paciente a colocar essa estratégia e essa percepção no que ele faz. E essa estratégia, ela vem antes, durante e depois, né? Então, então eu falei, dor de estômago, desconfortos intestinais, dor de cabeça, baixa qualidade de sono, que entra num ciclo vicioso, tá, Renan? O que acontece? O paciente que não tem boa qualidade de sono, se ele acorda cansado da festa de ontem e começa a buscar energia em alimentos
muito que entregam essa energia muito rápida, geralmente pão, carboidrato simples, aquela coisa, entra nesse ciclo vicioso. E o que o paciente precisava mesmo era descanso, né? Então, ter consciência no que você está comendo também é muito interessante depois desse tipo de festas. E não acho nada errado e não sou contra comer pão se você não é intolerante a glúten, não celíaco ou celíaco. Existe, né, gente, esse termo, intolerante ao glúten não celíaco. Não é porque a pessoa não é celíaca que ela se dá bem com glúten, tá? Então, a gente pode, inclusive, belo tema para falar sobre saúde por aqui. Então, é você Vou marcar aqui. anotar aí, boa. É você colocar um bom equilíbrio e saber escolher. Se você vai comer esse pãozinho com uma proteína, tipo um ovinho mexido, se você vai colocar uma gordurinha boa, um azeitinho em cima, sabe? Já é outra coisa. Agora, o problema é você pegar aquele pão porque você tá cansado e com preguiça. Eu tô fazendo uma cara feia para você se lembrar nessa situação e lembrar que os pacientes passam por isso muitas vezes. Pegar aquele pão na tua mão, nem vai pro prato. Olha essa cena, gente. Quem nunca, né? Pega aquele pão, passa um negócio aqui em cima e começa a comer. E logo já tá com outra fatia na mão. Não tem consciência nenhuma nesse processo. E equilíbrio nenhum nessa estratégia alimentar. Então, tem um negócio que eu falo com o meu paciente, assim, ó. E quando, às vezes o paciente fala, ah, não, mas eu como bem. E quando você está no processo de cozinhar ou preparar o seu alimento? Você come no meio da preparação? Porque você come. Me conta aí como que você come. Eu percebi que durante o processo de preparação de um alimento, eu geralmente dou uma beliscadinha. E aí eu observo o que é essa beliscadinha. E não pode ser um negócio totalmente livre. Tem que ser com consciência. Ah, eu vou comer um pedacinho de queijo. Beleza. Sabe? Ah, eu vou... E eu já falei aqui no começo, né, gente? Eu já tive bastante problema intestinal na minha vida. Hoje em dia, eu sempre estou no equilíbrio de buscar essa saúde intestinal. E eu busco essa saúde intestinal observando como que o meu organismo está encarando, está absorvendo, está lidando, essa é a palavra, lidando, com o que eu vou comer, né? Olá, Marina falando que belisca também. Então vamos beliscar, mas vamos beliscar com consciência, lembrando que aquilo ali faz parte, degustando de verdade, tá? E aí, voltando lá nas festas, voltando para o nosso foco, pode ser Natal, pode ser Páscoa, pode ser Ano Novo, pode ser festa junina, qual feriado for. O alimento daquela tradição, né? Se você gosta e ele te faz mal, né? Ou a bebida daquela tradição, na festa junina a gente toma quentão. Vinho em si já faz mal para a pessoa, ela já não lida bem. Como que ela vai gerenciar essa questão, essa quantidade? Existe uma opção, por exemplo, eu bebo pouquíssimo álcool. E por beber pouco álcool, o meu corpo nem está acostumado com a substância. Quando eu tomo uma tacinha de vinho, gente, pasmem, tá? Uma tacinha de vinho, eu estou alcoolizada. Então, existe quentão sem álcool, existe quentão que é a partir de suco de uva, né? Agora, o suco de uva fermentado, integral, não me faz mal. Claro, se for consumir uma super quantidade, eu vou sentir aquele estômago pesado, porque tem ali bastante carboidrato, né? Mas são estratégias que a gente pode adotar de observar. Não é porque todo mundo está consumindo, ou não é porque está gostoso, que é para mim. E se eu vou tomar um copo, ou vou dividir esse copo com a minha amiga, às vezes é muito melhor, né? Então, dentro dessas festividades, ter a consciência é muito legal, mas também a gente pode optar, né, a acolher o paciente que está indo, sei lá, vou fazer uma viagem só para curtir todas as festas juninas lá do Nordeste. Nossa, que sonho! Queria fazer uma viagem dessa, deve ser uma delícia.
que você vai levar na tua bagagem? Quais são os capacetes que você vai levar? Também dá pra gente entrar nesse ponto. Falar o nome de algumas substâncias que vão salvar a vida aí, sabe? Eu acho que seria legal a gente falar mesmo por hora sobre essa prevenção. Então, quais estratégias a gente pode utilizar para prevenir mesmo? Assim, pô, eu sei que eu vou para uma festa, né? Eu sei que esse paciente vai para uma festa. O que baseado no que ele acha que ele vai comer, porque acho que isso também muda, né? Se ele vai, sei lá, Aham. se o foco vai ser beber um pouquinho mais, ou se o foco vai ser comer um pouco mais de gordura, ou se vai, né? Então, baseado nessas diferenças, o que que a gente pode usar de estratégia, então, de prevenção? Boa, geralmente a gente sabe que balde que a gente vai chutar, né? Nossa, hoje eu quero beber. Nossa, hoje eu vou comer igual um maluco. Então, a gente sabe o nosso balde, né, gente? E isso é bem legal. Eu acho assim, ó. Tem muita gente que tá acostumado com o tal do engove, né? Ah, porque eu vou beber, então eu vou tomar o engove antes, o engove depois. Gente, eu não sei. E eu e todos os farmacêuticos estamos aí tentando entender quem criou o mito do engove. Às vezes eu não falo nada quando eu vejo algum amigo tomar engove, porque eu penso assim, psicologicamente tá ajudando essa pessoa, deixa. Então, eu não vou ser a chata do rolê, a farmacêutica do rolê. Mas não é o engove que vai te ajudar. Com a ressaca, não, tá? O que vai te ajudar? Existe uma substância chamada cloveol. Nossa, eu nunca ouvi falar, pelo amor de Deus, eu preciso. Uhum. Reduz em até 55%, né? Pensando em estudos que estão publicados com fitoterápicos à base de cloveol, 55% sintoma de ressaca, tá? Por quê? Existem toxinas que, a partir da nossa ingestão de álcool, vão estar mais predominantes no nosso organismo. E esse fitoterápico, ele faz a gestão dessas toxinas. Então, quando você toma cloveol antes da tua bagunça, esse sim seria o verdadeiro engove, tá? É essa a função. Dá para tomar depois, Fran? Dá também, vai ajudar também, né? Porque você tá ali sobrecarregando teu sistema hepático, teu fígado tá precisando daquela ajuda, principalmente depois desses eventos festivos. Então, o antes é super legal, porque reduz bastante o sintoma da ressaca, porque bloqueia essas toxinas, tá? Mas o depois, ele vai estar auxiliando no teu fígado e também vai ter um resultado. Eu prefiro prescrever antes. Então, o paciente está indo. Nossa, eu já tive bastante caso assim de o evento festivo da vida do paciente ser férias, ou o evento festivo da vida do paciente ser o casamento dele, ou de algum amigo, né? Que às vezes comba com viagem, aquelas coisas assim. Então, cloveol, para quem não conhece, é uma substância muito legal. A dose indicada é de 250 miligramas. Eu manipularia ele isolado na fórmula. Só uma fórmula com monodroga. Então, cloveol, 250 miligramas. Por quê? Eu vou poder tomar a hora que eu quiser, sem ter que saber, poxa, mas eu associei com essa outra substância e eu não quero tomar essa outra substância agora, etc, etc. Deixaria ele à parte, tá? Outra substância, que aí já entra um pouco mais no pessoal que vai comer o carboidrato, é uma substância chamada INCEA2, número 2, INCEA2. É um bloqueador da absorção, tá? Então, perceba bem, vai bloquear essa absorção e vai deixar nesse bloqueio vai fazer com que você absorva menos essa comida. Ele não vai te tirar a fome. Você vai continuar comendo a quantidade que ia comer. Se você comer demais e você está com um bloqueio da absorção, um bloqueio enzimático dessa absorção, você pode se sentir mais estufada. Então também tem que ter consciência no como que vai se dar, né, a questão. Mas eu vou comer aqui uma pizza, um sei lá o quê, e eu quero tomar. Tudo bem, dá para tomar. Existem outros, Bean Block também, que faz um bloqueio de 3 enzimas e é do feijão. Então é um extrato natural que está super concentrado, que vai fazer esse bloqueio enzimático da absorção.
existe o Ocralin, que é muito legal pro paciente que vai apostar a bagunça dele, o balde dele é a gordura. O Ocralin, inclusive, tem bastante vídeo na internet mostrando assim, as pessoas pegam um copo com água e óleo de cozinha, qualquer óleo vegetal, qualquer coisa desse tipo, e aí, claro, né, cria aquela camada de separação, óleo e água. E aí, as pessoas pegam a cápsula do Ocralin, abrem e colocam assim, ó. O que acontece? O Ocralin, ele começa a englobar o óleo e decantar. Englobar e trazer para baixo. É muito doido. Eu adoro esses vídeos. É bonito, inclusive. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando uma quantidade daquela gordura e levando embora. Ah, vou levar embora. Ah, vou levar... Onde? Nas fezes. Tá? Então ali, claro, no sistema copo, óleo, água, a gente vai conseguir visualizar um pouco de como que isso acontece. Mas no nosso organismo, né, vai estar acontecendo esse mesmo efeito. Fran, adianta tomar Ocralin quem não come gordura? Não vejo propósito nisso. Então, às vezes, eu percebo prescrição de Ocralin, o paciente já come pouca gordura, ou a gordura que come tá numa quantidade legal e é gordura boa, né? Gorduras boas, né, gente? Sempre explicar para o paciente. Eu nem gosto tanto do termo gordura boa, gordura ruim, mas facilita na hora da gente se comunicar. A gente sabe o que a gente está falando, né? E explicar isso para o paciente, porque não é sobre ser carbofóbico, gordurofóbico ou qualquer coisa assim. Acho que, principalmente quando a gente fala, eu não sou nutri, mas acredito que a alimentação ela impacta diretamente na saúde do meu paciente e que tanto eu como pessoa, quanto eu como profissional, preciso saber conversar sobre isso, porque faz parte da estratégia não farmacológica. Posso fazer isso a partir de e-books, posso fazer isso a partir de explicar para o paciente durante a consulta, mas sempre mostrando para ele, sem criar medo e terrorismo, né? Não é nunca mais pode comer isso, mas por que você está comendo e aonde que isso impacta, tá? Então eu falei de algumas substâncias já. Falei de Ocralin, gordura. Falei de bloqueadores de carboidrato, trouxe o Bimblock e NCA2. Falei de Cloveol, que é ressaca, tá? Eu acho que esses 4 ativos são super legais, mas eu incluiria algumas outras coisas. Por exemplo, com certeza, paciente que vai focar na comilança, eu incluiria fibra antes, porque eu já deixo o paciente um pouco mais saciado. E ele vai poder degustar, vai poder comer o que ele quer, mas sem tanto aquele desespero, aquela fome. E fora a fibra, gente, recomendação não farmacológica, suplementos gratuitos do universo, recomendar que esse paciente tenha boas refeições e refeições como se fosse um dia normal antes da festa. Entendeu? Isso é muito legal. Olha só, você vai numa festa à noite, janta. Ai, não precisa ter aquela pratada que vai ficar extremamente satisfeito. Mas come, se alimenta. Então, essa é uma estratégia muito legal também. Para quem não faz essa estratégia, a fibra está ali ajudando um pouquinho também. E pensando na questão da fibra, como ela faz essa regulação, tanto para mais quanto para menos na escala de Bristol, claro, não sozinha. Água, entre vários outras situações, a tendência de você não ter diarreia ou até mesmo trancar o intestino, ter constipação, é muito boa se você optar pela fibra. Não optou pela fibra em suplemento? Cadê a fibra na comida? Salada, né? Manda ver na saladinha. E mandar ver na saladinha não é 3 folhas de alface. Manda ver na saladinha, manda ver na saladinha. Né? É comer uma pratada de salada. Alguém está perguntando o nosso tema de live hoje. Hoje a gente está falando, entrou agora e quer saber. Hoje a gente está falando sobre eventos que acontecem na sociedade, como, por exemplo, a festa junina. O Renan trouxe esse tema hoje, e que acabam tirando o paciente daquela rotina básica de vida, né?
Então, o paciente bebe mais, come diferente, festa pra caramba. O que a gente pode fazer? E a gente trouxe soluções. Como essa live vai ficar gravada, você pode enviar para alguém que se interesse sobre esse tema, anotar depois o nome das substâncias que eu trouxe aqui. E falando em nome da substância, eu quero fazer um parênteses sobre essa última recomendação da utilização de fibras. As fibras, se elas forem muito fermentáveis, dependendo do tipo de fibra que prescreve para o paciente, ela vai causar dor, ela vai gerar desconforto, gases, vai gerar distensão abdominal, né? Por conta daquela fermentação. Eu gosto muito de trabalhar para não ter problema com o meu paciente com goma cássia. E nome comercial dela é Fiber Gum B, tá? Aí, quem que pode ajudar a fazer tarefa de casa aqui com a gente? Vamos escrever os nomes das substâncias? Escreve aí, galera. Cloveol. Quem tá aqui, vamos lá, ver se o pessoal tá sabendo também quais são. Então, pedir para quem está assistindo aqui, eles sabem. Então, vai lá, é Cloveol. Foram as substâncias citadas. Olha lá, Lucas Portilho na nossa live. Bem-vindo, Lucas. A gente está falando de festa aqui, Lucas. A gente está falando de capacetes que a gente pode utilizar para cuidar um pouquinho do nosso organismo na hora que a gente está explorando e bagunçando um pouquinho mais com bebidas, com comidas. E eu também trouxe, ó, o Lucas Portilho está aqui para me ajudar a complementar isso sobre a Consulfarma esse ano, né? Nesse ano, na Consulfarma, eu e o Samir Tanuri, a gente dá um curso exatamente sobre eventos sazonais, né? E a gente vai trazer fórmulas in e out para vocês, explicando possibilidades de prescrição. E aqui, como a gente ficou no tema festa junina, a gente falou muito de comida, né? Olha, a galera tá escrevendo. Ocrelin, Bean Block, isso aí, Cloveol. Esses foram alguns dos ativos citados. Porque festa junina traz essa questão mais da comilança, né? Mas a gente pode olhar para outras datas festivas. Por exemplo, vou contar uma para vocês que eu escrevi lá. Eu escrevi sobre o Dia do Beijo. Trabalhar ativos que são palatáveis, que podem ser passados nos lábios para hidratação. Então, vai ter um monte de datas comemorativas e festivas, né, que às vezes não se transformam numa festa popular, como a festa junina, mas que estão lá na data, que são caminhos interessantes para a gente conversar com o nosso paciente, porque faz parte do universo e da vida dele. E, gente, eu acho que não tem nada mais chato no mundo, pelo menos para mim. Tem gente que consegue, mas para mim é muito monótono eu ter que seguir a mesma coisa todos os dias na minha vida, sabe? Eu não gosto de monotonia. Então, eu adoro incluir esses eventos na minha rotina, ou melhor, quebrar a minha rotina com esse tipo de evento, tá? Então, vamos levar esse prazer e essa consciência para o nosso paciente também, que é possível se divertir. Show! Então, a gente fazendo aqui um breve resumo, para a gente conseguir prevenir, né, sendo que esse paciente sabe o que ele vai ingerir. Então, para ressaca, né, tomar o Cloveol. Para o carbo em excesso, tem o INCA2 e o Bean Block, certo? Gordura, o carninho, e também tomar uma fibra antes, né, para dar aquela saciedade. E uma coisa que me vem também, beleza, então quer dizer que eu vou tomar todos os dias e vou beber todos os dias. Isso como é que a gente pode contar ou falar para o paciente que, calma, isso aqui é para dar uma ajuda, mas não quer dizer que você vai pegar e usar todos os dias. Né? Perfeito. É sobre aquela questão de reduzir a exposição, né? Então, não são produtos que vão te dar esse suporte para você poder transformar a sua vida numa grande bagunça, numa grande festa. Não é esse o objetivo. Eu prescrevo esse tipo de produto não para uso contínuo, não para uso diário. Eu coloco, inclusive, na minha prescrição, uma quantidade de doses menor, assim, tipo, aviar 15 doses. Nossa, 15
dose, vai fazer 15 festas? Que bagunça de vida, né? Às vezes numa viagem, ok, vai tomar uns 3, 4 dias seguidos. Mas, gente, o corpo, ele gosta de descanso, ele gosta de uma boa hidratação, de uma boa alimentação, para ele ter essa estabilidade. Até pensando na nossa imunidade, até pensando na nossa saúde mental. Então, não é sobre você simplesmente entender que existe essas substâncias e abusar delas. Abusar tanto delas quanto das festividades. Eu acho que é o equilíbrio, né? Então, essas prescrições, elas são capacetes. Mas se você puder, voltando para quem estava no início da live e escutou a analogia com a moto, mas se você puder não usar a moto todo santo dia, né? Variar um pouquinho teu meio de transporte, né? Ficar um pouquinho mais em casa ou trocar por uma coisa mais leve, é bem interessante. E aí, Renan, eu te trago uma atenção que tem paciente que não curte tanto essas festividades, mas curte fazer isso de uma outra maneira e às vezes não percebe que está fazendo. Que é uma pequena reunião com os amigos, aonde sempre vai ter lá uma massa com um monte de queijo, um vinho, e essa festividade que eu tô falando do São João, ela acontece com muito mais frequência, porque ela virou a diversão desse paciente. Ela virou o que ele faz todo final de semana. E aí, eu acho que... Ah, mas é só final de semana. Tá, mas é todo final de semana? Eu acho que a exposição é bem grande, tá? Eu acho que você olhar com mais atenção e escolher o balde do dia, igual a gente estava falando, né? Ah, então tá bom, a gente vai beber, o que a gente pode comer de mais legal? Ou como que a gente vai fazer, inclusive, a ingestão de água para não ter tantas consequências e também para não beber o álcool com sede, que aí mora um grande de um perigo, né? Uhum. Uhum. É. Então, vamos seguindo aqui. Inclusive, até tem uma pergunta aqui que, se você até achar que é válida responder depois, sobre misturar ancilese, L-teanina com melatonina. É, eu preparei aqui mais uma outra perguntinha. Essa Tá. mistura de... É, Deixa eu já responder. Se for... se tiver dentro das queixas e estratégia do paciente, eu não vejo nenhum problema na associação. Agora, se o paciente nunca utilizou melatonina e você ainda está fazendo ajuste de dose, né? Aí deixa a melatonina separada. Lembrando que a melatonina na dose de 0,21 é a dose suplementar. E se você for prescrever acima disso, somente com CRM ou usando a estratégia de fazer a prescrição da fitomelatonina. Herbatonin, 100 miligramas, libera 1 miligrama livre de melatonina. Então, a associação em si, eu não vejo nenhum problema. Mas a estratégia de como que isso, já manipulado, o paciente vai utilizar, como que vai fazer o ajuste da dose da melatonina, tá? Acho que é mais por aí. show. Então, beleza. Então, a gente falou aqui sobre a prevenção e eu queria saber se a prescrição do corretivo, né, do cara, já chutei o balde, então, se as prescrições são parecidas, dá para usar esses mesmos ativos depois, né, ou então você recomendaria outras coisas, outras substâncias? Aí eu acho que eu recomendaria outras substâncias. Por exemplo, eu gosto muito de um... Como que eu vou chamar isso? Uma dose de ataque em sachê daria para fazer, de uma espirulina que ela tá em blend já com outras substâncias, que se chama Codage. Esse é o nome, Codage, escreve. Essa espirulina, você utilizar um dia depois, né, dentro daquelas péssimas 24 horas, um dia depois daquela confusão alimentar e sono e bebida alcoólica que você fez, vai ser bem interessante, vai organizar bastante
o teu sistema. Então, é uma dose de ataque. Quando eu falo dose de ataque, estou falando no mínimo 3G dessa espirulina em água. Se financeiramente for possível tomar 6, melhor ainda, né? Então, por exemplo, acho que uns 3G para uma paciente como eu, 50 quilos, show. Acho que uns 6G para um paciente como o Renan, tá? Então, a diferença aí também de composição corporal e de substâncias. Eu recomendaria as espirulinas, em especial a Codeige, que é uma espirulina que eu gosto bastante. Que mais? Acho que fitoterápicos, no geral, que vão entregar, por exemplo, flavonoides, a própria cúrcuma, né? Que vai estar ali sempre cuidando da questão da oxidação do nosso organismo. São bem interessantes nesse tipo de estratégia. Mas isso deveria estar na tua estratégia diária mesmo. Deveria estar sempre por lá. Então, aumentar um pouco desse aporte de flavonoides talvez seja uma boa opção, né? Tomar mais de uma dose quando você tem eles isolados. Cuidar também com imunidade, por exemplo, utilizar um própolis nesses períodos que entrou nesse fluxo de dormir menos, nessa exposição maior também a eventos sociais com muitas pessoas, que tem toda a questão de transmissão de doenças, de vírus, né? Então, eu acho que também é bem interessante, tanto antes quanto depois das festividades. Assim como a bioquímica básica ali, vitamina D3, isso tem que estar bem ajustado para o teu corpo ter essa resistência, né? Que mais? Deixa eu pensar. Inclusive, até quem está aqui com a gente ao vivo pode. O que que você também recomendaria? O que que vocês prescreveriam? Né, se quiserem mandar alguma dúvida também. A Helena perguntou: própolis puro? Pode ser, o própolis puro vai ser bem interessante. Existem alguns própolis que já vêm em pó, pronto para encapsular, porque tem que ver a adesão, né, do própolis puro. Tem paciente que não consegue tomar aquilo lá. E aí fica lá, o própolis dentro do frasco, o paciente até comprou, mas não tem adesão. Então, não vai ter o resultado também. E aí, manipular em cápsula talvez seja uma opção. Tem uma marca de própolis para você manipular em cápsula, uma marca registrada, que ela tem 3 tipos de própolis dentro dela. Se eu não me engano, é o vermelho, o marrom e o verde. Existem, né, própolis diferentes. Então, chama própolis mais. Aí você pode colocar em cápsula, né? Isso, shot de cúrcuma. Eu não tenho adesão, sabe, gente? Num shot de cúrcuma com piperina e própolis. Deus o livre, não me imagino tomando um treco desse todo dia de manhã, igual muita gente recomenda aí, não. Prefiro, tipo, cúrcuma em cápsula, com a piperina na cápsula também, ou já opto por uma cúrcuma de alta biodisponibilidade. E o própolis até tomo ele em gotas tranquilamente. Mas se puder tá tudo isso numa cápsula, minha adesão agradece. Então a gente tem que entender. Porque eu não sei E quem aí, foi que também, entrou nessa. lembrando que você fala isso também porque é uma particularidade sua, né? Não que seja melhor para todo mundo, né? Você, na sua adesão, você não acha que você conseguiria tomar a cúrcuma em shot dessa forma, É, né? Só para a gente deixar e eu claro não sei aqui. quem foi que começou com essa mania de shot aí. Eu vou culpar aqui, ó. Vou trazer um culpado. Uma sugestão de culpado. Vou culpar as nutricionistas. Mas, gente, a adesão é muito baixa, sabe? Então, vamos facilitar a vida do paciente e aumentar a adesão. Além do paciente ter que fazer. Ah, mas é super rápido. Mas se ele tiver que fazer e tudo que você diminui etapas, né? Você tende a ter mais pessoas aderindo. E outra coisa, a questão da cúrcuma em shot, eu não sei qual cúrcuma que vocês compram no mercado ou nas casas de produtos naturais, etc. Mas ela não solubiliza. Ela é insolúvel em água. Fica aquela coisa boiando, aquele monte de pó boiando. Você toma mais pó do que água. Credo. Existem cúrcumas manipuladas para quem quer fazer shot mesmo. Hã? Não Um monte entendi. de pó boiando é bom demais.
boiando. É horrível, cara. É horrível aquilo. Existe cúrcuma na farmácia de manipulação para quem quer prescrever shot ou até em abertura de cápsula, né? Existem as sprinkle caps, cápsulas de fácil abertura, ou em sachê, ou até mesmo em pó, assim, ó, né? Scoop pó. Existe uma cúrcuma chamada curcuveio. Essa cúrcuma, ela tá modificada a molécula. Então, ela foi transformada em uma molécula solúvel. Então, além de aumentar a biodisponibilidade, né? Básico da farmácia, do farmacêutico, acho que todo farmacêutico sabe que quanto mais solúvel, melhor a nossa absorção do que a gente está consumindo. Você não precisa associar com piperina, com nada disso, para ter uma boa absorção da curcuveio, tá? Então, quando eu vou prescrever, se o paciente gosta, então, de shot ou quer essa experiência, eu opto pela curcuveio. Colocar a gotinha de própolis dentro da cápsula vazia, não recomendo muito, não. Prefiro prescrever o própolis mais, que é em pó. E ele também é solúvel. Então, se você quiser abrir essa cápsula, eventualmente, e tomar, né? Se fizer sentido. Porque se a gente incentiva o paciente a pôr a gotinha na cápsula, bom, mal não vai fazer, mas que eu acho meio confuso, assim, para o paciente fazer isso, sabe? Ou toma em gota ou já pede encapsulado de uma vez, minha opinião. E tem também umas cápsulas que daí são industrializadas, que são parecidas com as cápsulas de ômega 3, né? Que dentro contém, então, o própolis. Qual o seu ponto de vista em relação à geleia real? Existe aí, né, muita evidência com geleia real, eu acho sensacional para a imunidade, mas também depende muito da obtenção. Já vi gente vendendo geleia real em beira de estrada. Não sei se eu confiaria minha saúde num produto, por mais que seja um produto, né, natural. Eu gosto muito da questão da procedência dos produtos. Então, existe geleia real para manipulação? Existe. Eu prefiro, porque eu sei exatamente o que eu estou consumindo. Tem gente que vai falar, mas o mel da beira de estrada você comeria? Cara, eu gosto muito de um processo bem feito, assim, sabe? Eu sou meio chata com a minha saúde. Simone, querida, a Simone tá aqui. Ela trouxe duas substâncias bem legais, tá? O própolis mais, que eu já tinha falado, e as duas outras substâncias que ela trouxe foi o Epicória e a Equinácea. Bem interessante. Simone é dona de uma farmácia de manipulação aqui em São Paulo. Vamos ver o que mais. Nunca passei shot, peço para tomar água em jejum. Eu acho ótimo. Maravilhosa. Isso aí, defende as Nutri, porque eu falei que vocês que inventaram essa história de ficar tomando shot. Curcuveio, melhor solubilidade. Horrível mesmo, mas eu tomo. Não precisa, meu amor. Manda fazer em cápsula, acaba com essa tristeza. Sabe o negócio que gera na minha cabeça? Eu não sei se vocês vão concordar. Eu ficaria tão estressada de ter que, se eu fosse paciente, não tivesse possibilidade de alterar meu tratamento, cocriação, né? Se eu pegasse um profissional que não sabe trabalhar cocriação, ter que tomar desse shot de manhã, ia me deixar tão triste que aquilo ia começar a fazer mal de um outro jeito. Cara, ia liberar um cortisol, tudo errado ali, sabe? Porque eu ia ficar puta da cara. Eu não acredito que eu tenho que tomar esse negócio aqui. Igual criança. Porque eu acho que, principalmente nos primeiros momentos do nosso dia, se a gente não se amar, não se acolher, com uma música que a gente quer ouvir calminha, que tá começando o dia, com o jeito que eu gosto de tomar meu café, com a fruta que eu gosto de comer, sabe? E ter que tomar um treco por ter que. Ai, gente, pelo amor de Deus, tem muita tecnologia nesse mundo pra gente ter que tomar um negócio que não dá prazer no paladar, tá? Agora, se a pessoa falar, eu sinto prazer, tudo bem, não estamos aqui para discutir como que a pessoa gosta, né? Os sabores que a pessoa gosta e o horário. Eu acho que se fosse para tomar esses shots de tarde, eu até encarava um pouco mais, mas de manhã, credo. Uma pergunta lá. Essa mesmo. Como misturar isso tudo em cápsula, cúrcuma longa com piperina? Eu sei que já tem mais e o próprio gengibre. Como misturar tudo isso? Aprendendo a prescrever manipulado, né, gente? Então,
acho que o aprender a prescrever é o ensinar a prescrever é o meu propósito, tanto aqui no Instagram, mas aqui são pinceladas, obviamente, não são aulas. Mas para os alunos dentro da comunidade, eu sempre ensino como que você faz essas prescrições. Porque uma coisa agora você descobriu as substâncias. Como que você escreve isso no receituário? Né? Que dose que você escolhe? Quem é o paciente? Qual a dose que a gente vai escolher? E aí eu tô aqui tanto com a canequinha quanto com a camiseta, Renan também, N igual a 1, escolha de dose, né? Na prática, o paciente que está na tua frente é o único N que você deve se preocupar naquele momento. Ah, mas tem um estudo científico com N de 5 mil participantes que diz isso. E o paciente falou, não vou tomar, não vou tomar. É N igual a 1. Comunidade é onde a gente ensina tudo isso detalhadamente, traz tópicos muito mais organizados e logística de didática, né? Então, começo, meio e fim. Começa por aqui, estuda isso aqui. Ah, agora estudou a forma farmacêutica. Ah, agora estudou como que escreve no receituário. Agora a gente vai para ativos e associações. Cocriação é quando eu participo o meu paciente cocriar, criar junto. Quando eu participo a opinião do meu paciente em toda etapa de tratamento dele. Esse tratamento tá legal para você? Você quer mudar a forma farmacêutica? Ah, você gosta de shot? Então tá bom. Você acha que você vai, mesmo gostando de shot, você acha que você vai conseguir tomar todos os dias? Ou prefere em cápsula? Ah, ou prefere em outra forma farmacêutica? Prescrição blindada, que é a técnica de como pôr no receituário isso tudo por escrito, que simplesmente sendo feito aqui em São Paulo, lá em Londrina, lá em Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro, a tua receita vai ser sempre priorizada da maneira com que ela foi escrita. Porque existem muitas vezes o pessoal que eu digo são profissionais da área da saúde, reclamando das farmácias de manipulação. Mas a defasagem de como colocar isso no receituário, como se comunicar com a farmácia de manipulação, tá gigantesca, cada vez mais assustadora. E aí eu tô fazendo um trabalho de formiguinha, que é ensinar os meus alunos, que muitos já são formados há bastante tempo, outros estão trocando de carreira, estão vindo para a área clínica, a escrever receituários com todo carinho, consciência e técnica, né? Porque tudo que eu quero fazer bem feito, eu preciso de técnica. Então, eu montei, inclusive, uma aula só sobre receituários, só sobre prescrição blindada, para que os alunos entendam quais são essas estratégias de prescrição. E eu vou dar uma das 10 estratégias mais importantes. Eu vou trazer uma de presente, de cereja do bolo aqui para vocês hoje, que é trazer um título descritivo. Descritivo. Então, eu vou fazer uma fórmula lá, que contém. Eu quero ver se vocês estão atentos, tá? Escuta o que eu vou falar e eu vou pedir para vocês criarem um título descritivo para essa fórmula, tá? Eu vou fazer uma fórmula que contém magnésio, ashwagandha. Não vamos entrar na polêmica. Sim, tá liberado para prescrição. Se quiserem brigar, depois vocês brigam lá nos comentários, mas tá liberado. Então, magnésio, ashwagandha. Que mais que eu vou pôr? Vou pôr Pro-Sleep. Ó, deixei bem na cara, tá? Pra que é essa fórmula? Alguém se arrisca em me dizer? O que eu quero prescrevendo isso na mesma cápsula? Tomar uma dose à noite. Magnésio, ashwagandha e Pro-Sleep. Pra que serve essa fórmula? Alguém me conta. Pode ser bem resumido, assim, em 2, 3 palavrinhas. Vou esperar um tempinho de delay até. Tem um delayzinho. Vamos ver esse pessoal. Olha lá, Simone falou, soninho do bem. Soninho do bem. Sono, isso mesmo. É uma fórmula de sono, né? Então, a gente trazer um título descritivo, até ajudando ali, ó, modulação do sono. Adorei essa, modular sono, da doutora Cris e da Nutrifer. Porque é uma fórmula bem descritiva, um título bem descritivo, modulação do sono. E aí o paciente vai se comprometer mais com o tratamento, porque eu relatei minha dificuldade com o sono.
E esse profissional que me atendeu lembrou de colocar na minha prescrição uma fórmula para isso. Ó, relaxamento e modulação do sono, perfeito. Quando o paciente olha para isso no receituário, que está escrito de uma maneira blindada, e quando eu falo blindada, a tua comunicação com a farmácia vai chegar do jeito certo e a tua comunicação com o paciente também vai chegar do jeito certo, o que eu entrego aí? Eu entrego para o paciente maior possibilidade dele ter adesão na hora dele mandar formular. Porque às vezes ele vai olhar, ai, magnésio, ashwagandha e Pro-Sleep, nem sei exatamente para que serve esse aqui. Acho que eu vou perguntar pro balconista, né, da farmácia. Essa fórmula aqui é boa? Nossa, gente, já perdeu muito possibilidade de adesão ali. Já entrou em dúvida. Agora, se eu coloco lá modulação do sono e eu fui para uma consulta me queixar do sono, é óbvio que essa fórmula eu vou aprovar esse orçamento, vou mandar fazer esse orçamento, né? E para o farmacêutico que recebeu isso, ele sabe que a partir dessas 3 substâncias você está modulando sono, porque você deixou muito bem claro também na questão do título descritivo. Mas essa era fácil. E C, eu coloco um monte de antioxidante, tá? Eu coloco lá, tipo, cúrcuma, própolis, sei lá, um monte de coisa arada. Piquenogenol, polipódio, leucotomus. Pronto, essa vai ser a fórmula. Gente, tudo aí é inespecífico. Nada vai agir em uma coisa, blá, 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 tá? E aí, nem o farmacêutico, nem o paciente sabe para que é aquela fórmula. E o farmacêutico, ele se depara com a seguinte pergunta do paciente. Para que serve isso aqui? Bom, o farmacêutico não estava na consulta. O farmacêutico da farmácia de manipulação não acompanhou aquele processo. Então, a gente saber, a partir desse título descritivo, que você está trabalhando, por exemplo, imunidade e dor articular, a partir dessa forma, tá? Então, ou imunidade e doença de pele, seria melhor ainda. Tem o polipódio, tem piquenogenol, né? Nessa minha escolha. Mas poderia ser também a questão articular. Então, a gente vai conseguir argumentar e conversar mais com o paciente. E isso também serve para aquela pergunta que o Renan fez hoje pra gente. Fran, mas o Cloveol, o INSEA2, vai ser para utilizar todos os dias? No título descritivo desse tipo de recomendação, vai estar escrito lá, pré-festa. Entendeu? Tomar 15 minutos. Daí na posologia, por exemplo, um Ocralin. Tomar 15 minutos antes da refeição. Que, Fran? Essa é a posologia? Sim. Adianta ser meia hora antes? Não. Adianta ser meia hora depois, 15 minutos depois? Não, é antes. 15 minutos antes. E isso vai ter que estar lá no teu receituário blindado, que é onde eu me comunico muito bem com o meu paciente e é onde eu me comunico muito bem com a farmácia que vai aviar a nossa receita, tá? Aí, ó, Laine, vou te contar uma coisa. Todo santo dia da vida, se eu falar a palavra magnésio, alguém vai fazer essa pergunta. Qual magnésio? E eu vou te responder como nunca ninguém te respondeu. Se você está prescrevendo magnésio, o teu objetivo é prescrever magnésio. Prescreve magnésio corrigido, seja ele a partir de um quelato, de um bisglicinato, e seja feliz. Meu paciente é rico ou eu quero atravessar a barreira hematocefálica, com certeza. Treonato, acabou, tá? Mas e todos os outros? Se você quiser ser uma especialista em prescrição de magnésio, aí a gente vai lá na aula onde eu explico sobre todos os magnésios, aí a gente fala sobre todos eles. Mas, basicamente, para você prescrever magnésio, você precisa saber de 2. Quelato, treonato. Fechou? Já é bastante Show. conhecimento. Gente do céu, tá virando uma aula essa live? Então, para a gente só encaminhando para o fim, tem uma moça que perguntou aqui, deixa eu ver, a Adri, eu acho. Não sei se tem muito a ver com o assunto, mas sugere uma fórmula de short em cápsulas. Aí já não sei se é o suficiente para você. Lá, depende, né? Se só Calma, isso é o suficiente para você montar uma fórmula ou precisa de mais informações. Um shot em cápsula, né? Na cápsula em si, se eu tenho o objetivo de tomar ela inteira, eu posso, tudo bem, trabalhar com a questão da dobra de dose. Pode ser que esse shot seja um shot igual a 3 cápsulas, 2 cápsulas, etc.
Se eu tô pensando em fazer um shot em cápsula usando sprinkle caps, né? Cápsula de faixa abertura, sachê caps, no Brasil a gente conhece mais como sachê caps. Aquela que é azul e branca e tem 2 flechinhas desenhadas, uma indo para cada direção. Aí eu vou colocar, vou ter um limite de conteúdo, né? Eu colocaria, dependendo de quem for meu paciente, compostos que vão auxiliar na questão do detox, porque a maioria desses shots, ele tem esse caráter detox, né? Então, o paciente foi lá, curtiu as festas, fez de tudo, vai tomar um detox de manhã, e eu não gosto da palavra detox, não vai dar tempo de eu explicar tudo porque para mim a única coisa que detoxifica mesmo é diluir as toxinas, então é água. Água é o melhor detox, na minha opinião. Mas usando essa palavra bem comercial, detox, né? A gente pode colocar lá o curcuveio, que foi falado aqui, que é uma cúrcuma hidrossolúvel. A gente pode colocar o Drenol C, que é um cacto que vai ajudar na diurese, e às vezes o paciente está se sentindo super inchado pela comelança que fez e vai ter essa questão de diurese mais acentuada naquele dia. A gente pode colocar alguma coisa mais específica ali que o paciente esteja demandando, como, por exemplo, tá demandando sobre saúde respiratória. Hoje a gente citou o própolis em pó aqui, que é o própolis mais, tá? Então vai depender muito das queixas desse paciente, em que nível e que locais elas estão se manifestando, né? São queixas de pele, são queixas respiratórias, são queixas desse estufamento, desse corpo que parece que não está, né, literalmente detoxificando. E aí a gente vai escolhendo os ativos. Em vez de cápsula de sprinkle caps, a gente também pode optar por fazer outras brincadeiras, né? Por exemplo, esse curcuveio que a gente está falando, ele fica super legal na base cappuccino. E um café é uma coisa que a pessoa costuma tomar de manhã. Lembrar que o cappuccino é uma base funcional, vai conter cafeína, né? Se o paciente tem alguma contraindicação à cafeína, já não tomaria, e também não é uma base que você vai prescrever lá pelas 5 da tarde. Mas pela manhã você pode fazer esse tipo de shot virar um cappuccino. Imagina que gostoso. Então, eu colocaria num cappuccino pela manhã peptídeo de colágeno. Porque daí eu tenho espaço, né? Tô num sachê. Presta bem atenção, sair da cápsula. Tô num sachê. Então eu colocaria peptídeo de colágeno, pode ser Verisol, pode ser Body Balance. Eu poderia colocar aminoácidos essenciais, apesar dos peptídeos de colágeno ter um aminograma legal. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando sarcopenia com esse paciente, ganho de massa muscular com esse paciente, eu posso colocar um amino MP9, que é palatável. Aí posso também colocar... Cara, até o curcuveio na base cappuccino fica gostoso, que eu já provei. Eu coloco no meu cappuccino o N-acetilcisteína, NAC. Para mim é um super de um capacete. Um super de um capacete. Para muita coisa. N-acetilcisteína, tá? Então, é uma das minhas suplementações, assim, que eu uso com muita frequência. É a N-acetilcisteína. Ai, não conheço substância. Fala aí sobre ela. Estamos no fim do tempo. Joga, aproveita. Joga lá no Google, N-acetilcisteína, leia tudo sobre ela, que é uma substância sensacional para prevenções, para paciente que tem muitas questões com sua saúde respiratória também, tá? Para paciente tabagista, necessário, certo? Antes de a gente terminar a live aqui, eu queria pedir para quem está aqui, né, para vocês mandarem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. Até porque essa aqui é uma live para vocês mesmo, então nada mais justo que vocês falem, né, quais são as suas dúvidas e necessidades, o que vocês gostariam de saber, como que a gente pode ajudar vocês nessa questão de prescrição personalizada e sucesso. Eita, Renan caiu. A Wanda, Voltou. alô, voltei. Aí, voltou. A Wanda perguntou aqui, ó.
O própolis pode ajudar em outras áreas que não seja pulmão? Pode sim. É, ele tem várias evidências, né? Da questão de imunidade e também antifúngico. Nossa, tem. Acho que para a questão de antifúngico é bem legal, inclusive associado com óleo de orégano. É uma boa prescrição. Sugestão de tema: corpo inflamado. Olha só. Ó, ganho de massa na terceira Ó, idade. Desbiose é interessante, legal. Bons temas. É isso, galera. Tô feliz que mesmo no feriadão vocês estão aqui almoçando com a gente. Acho que faz bastante diferença ter vocês no ao vivo. A gente deixa as lives gravadas para quem quiser conferir, anotar alguma coisa, tá? Mas o ao vivo é muito gostoso e a gente está escolhendo então esses 2 dias na semana para estar com vocês, cada vez mais próximo de vocês, para poder fazer essa troca, essa entrega de conhecimento e esse bate-bola mais informal do que uma aula, bem mais informal do que uma aula, mas que eu acho que constrói e abre aí a ideia de vocês para muitas coisas, tá? Quem quiser saber mais sobre a gente, tem no nosso link da bio algumas coisinhas para vocês conferirem. Eu também já falei nessa live sobre a Consulfarma. Tenho 3 cursos esse ano lá na Consulfarma. Acho bem interessante para quem vai estar nesse evento que é maravilhoso, tá? E é isso. O Renan vai trazendo sempre as ideias. Ele é o dono do tema. Peçam para ele que a gente vai fazendo as lives para vocês, tá? Show. E lembrando também que no dia 15 a gente vai fazer um workshop gratuito e online que é destravando sua primeira consulta clínica. Então, se você está com dúvidas, se você tá com insegurança, não sabe qual caminho trilhar para você conseguir dar esse passo inicial, para você se inscrever gratuitamente nesse evento, no link da bio tem lá certinho, né, o que você precisa fazer para se cadastrar. E na bio também tem um link para caso você queira saber mais sobre a comunidade. Tem um vídeo que eu gravei lá mostrando tudo por dentro, como que você faz, quais são as plataformas que você tem acesso, quais são os cursos, tudo, 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 tudo. Então, se você quiser, te convido a assistir aquele vídeo. Bom, a Wanda perguntou se eu sou farma. Não, eu sou estrategista digital, mas sou formado em educação física. Então, isso já me deu uma boa base aqui para conseguir ajudar por aqui nos temas. Bom, é isso então. Alguma coisa que você queria pontuar, Fran? Eu vou falar que estrategista digital é quem está por trás aí, né, gente, de tudo que a gente cria aqui na internet. Então, se não fosse ideia do Renan, por exemplo, da gente fazer essas 2 lives por semana, eu provavelmente não teria tido essa percepção do quanto é legal a gente ter essas trocas aqui entre nós. E várias outras coisas. Quando vocês ficam sabendo de cursos que a gente está dando, seja esses cursos gravados ou ao vivo, sempre tem lá a estratégia do Renan por trás. E aí a gente resolveu trazer ele junto nessas lives, porque a gente percebe que esse sistema de pergunta, resposta, cria-se um diálogo do que... Sabe aquela live que tá só uma pessoa falando, igual um monólogo, né? Então, acho que tá sendo bem legal, assim, a construção, mas a gente tá super aberto aos feedbacks de vocês, tá bom? E enviar também para aquele coleguinha, né, profissional também da área, que está empenhado também, quer Falar. atender. É isso. Perfeito. Gente, Galerinha, excelente feriado para vocês. Prestem bastante atenção na alimentação de vocês e conversem com os pacientes sobre esses temas, tá bom? Acho que só levando para a prática que vai fazer valer a pena tudo que a gente estuda, tudo que a gente compartilha com vocês. Fechou? Beijos magistrais. terça que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui ao vivo falando sobre algum tema interessante aí da área magistral. É isso, gente. Bom feriado para vocês. Até mais.